Eu estava lembrando de uma conversa que eu tive com um amigo meu já tem um tempo significativo. E na conversa, ele deu um exemplo, na realidade ele relatou um caso que ele viu. Eu não sei se o caso é verdadeiro, eu não sei se é falso, eu não sei se é inventado, mas lembrando desse caso, eu tive uma ideia para conversar aqui com vocês, porque me veio uma reflexão que fez todo sentido. Eu quero usar o mesmo exemplo para dar um palco, dar um pano de fundo para o que eu quero compartilhar aqui hoje. E o exemplo que ele me deu, o relato que ele me contou foi o seguinte: um certo homem, eu acho que ele era um assessor de imprensa, alguma coisa assim, eu não me recordo. Ele chegou atrasado, estava tendo um tipo de reunião, estava sendo filmada, segundo ele, passou na TV ou algo assim. Eu não pesquisei, eu não vi, então não sei se é real, mas esse homem, esse assessor, acho que era assessor, ele chegou atrasado. E as pessoas esperando ele. E quando ele chegou ali no microfone, ele disse: "Olha, me desculpem pelo atraso, mas minha esposa acabou de falecer e eu precisei resolver algumas questões ali". E todo mundo ficou em choque na hora, ao ouvir essa notícia, né. E ouve-se até uma voz de fundo, segundo esse meu amigo, falando: "Nossa, mas você, tá tudo bem? Você não quer resolver isso?". Ele falou: "Não, primeiro, né, eu me comprometi com isso, eu já resolvi as questões ali com a minha esposa sobre a minha esposa, e eu tenho que cumprir com a minha responsabilidade". E bom, ouvindo esse exemplo, é algo difícil, difícil de se pensar na situação. Se você perde alguém que é extremamente importante, um ente querido, sua esposa, seu filho, seu pai, enfim, um amigo, é difícil de você não ficar mexido. E um detalhe, não é que a pessoa, não é que esse homem, esse assessor não tenha ficado mexido, mas a forma como ele encarou a responsabilidade que ele tinha perante aqueles que estavam diante dele e também com a esposa, foi extremamente surpreendente. E pensando nisso, o que eu quero refletir com vocês é sobre a gente ter a consciência ou a gente desenvolver a ideia de não esperar que a nossa vida seja fácil. E essa é uma mentalidade que está muito presente hoje em dia, nos jovens, em adultos, uma mentalidade de querer que as coisas sejam fáceis. E aqui não estou falando apenas sobre receber as coisas de mão beijada, mas querer que tudo seja fácil. Provavelmente você deve conhecer alguém com essa mentalidade. Talvez você fique até surpreso com esse pensamento. Como que a pessoa quer que situações como essa, uma situação de trabalho, de desafios na vida, como essa pessoa quer que tudo seja fácil? Talvez você tenha passado por situações difíceis e fica até indignado quando alguém quer passar de forma fácil por algo que você sabe que é extremamente difícil. Então, essa situação do assessor, me traz essa consciência do como devemos estar preparados para lidar com situações difíceis. Não é sobre desejar que elas não aconteçam, porque situações difíceis vão aparecer, mas como que eu posso estar preparado diante da possibilidade, que é grande, de eu ter que lidar com uma situação difícil. E tem um termo que ficou bem famoso, está bem famoso atualmente, que é skin the game. Se eu não me engano, é até o título de um livro, de um autor que eu estou lendo. Eu não li esse livro ainda, então eu me deparei recentemente com esse termo e eu achei interessante. Tem, se eu entendi bem, tem a ver com você conscientemente e voluntariamente se colocar sobre situações de risco, colocar a sua pele em risco, sabendo que você pode ter um retorno ou não, mas que você também está disposto a pagar pela sua decisão, pela sua escolha, entende? Então, independente da dificuldade, você vai colocar a sua pele em risco e você vai assumir esse risco. Pessoas assim desenvolveram a consciência de que a vida não é fácil. E eu não posso esperar e desejar que a vida seja fácil para mim. Eu não posso esperar que as coisas venham de mão beijada. E olha, um um ambiente que prepara, ou melhor, um ambiente que não nos prepara para a dificuldade da vida, mas aqui eu vou fazer um recorte, vou limitar um pouco.
Um ambiente que não nos prepara para o mercado de trabalho é a faculdade. E eu digo isso por experiência própria. Eu sou formado em psicologia. Eu sou psicólogo clínico, tenho algumas especializações também. Mas a faculdade, ela não te prepara. A faculdade de psicologia, e aqui eu vou falar sobre, o meu contexto, falar sobre onde eu me desenvolvi, mas também eu posso usar exemplos de outros colegas formados em outras áreas. Mas sobre psicologia, a faculdade não te prepara para o mercado de trabalho. Eu digo isso com propriedade. É muito comum eu encontrar colegas de trabalho cobrando um valor irrisório, um valor mínimo, até vergonhoso por sessão. E aqui eu não quero entrar em discussão, em debate, talvez você queira, e aí eu possa até responder, mas meu intuito não é esse. Mas a pessoa passa 5 anos, sabe o que é 5 anos? Você está 5 anos dentro de uma academia, dentro de uma faculdade, para quando você sair e existe uma tabela, olha que interessante, existe uma tabela de honorários. Onde onde, de acordo com o atendimento que você for prestar, mostra o quanto você pode cobrar, do mínimo ao máximo sugerido. Você pode ir além disso, e pode ir menos que o sugerido também. Mas o valor mínimo é muito maior do que o que eu vejo psicólogos cobrando. E aqui você pode falar o seguinte: "Ah, Magno, mas eu sou recém-formado, eu não tenho segurança", e aí você pode usar o argumento que você quiser. Mas eu não vou nem por esse lado. O que eu quero trazer é o seguinte: muitos desses psicólogos reclamam de pessoas que não querem pagar um valor justo pela sessão, reclamam que é muito difícil de encontrar pacientes, de captar pacientes, e de fato a faculdade não preparou a gente para isso. Ela não nos mostrou que não existe um cenário onde, assim que você pegar o seu diploma, você vai chegar no seu consultório e os pacientes vão chover ali. Não é esse o cenário. E não nos ensinam isso. Criam uma expectativa de que as coisas vão acontecer de forma muito fácil. E é comum encontrar psicólogos recém-formados esperando essa facilidade, esperando que tudo aconteça da forma mais fácil possível, que as pessoas apareçam até você, os clientes apareçam, você passa o valor e eles aceitam. E não, o mercado da psicologia é um mercado como qualquer outro. Você tem que ter estratégia, você tem que ter um posicionamento, você tem que saber passar o valor do seu trabalho, você tem que saber de técnicas de vendas. Não é um mercado passivo, é um mercado onde você tem que se desenvolver. Então muitos psicólogos têm essa mentalidade de querer as coisas fáceis, e não é. É uma mentalidade, e eu quero que você carregue essa ideia ao longo de todo esse vídeo, é uma mentalidade pacifista. Onde você não é agressivo, ativo, onde você não se responsabiliza pelo rumo da tua vida. Essa mentalidade pacifista está sobrevoando a cabeça da maioria das pessoas atualmente. Eu atendo muitas pessoas, já atendi muitas pessoas, e uma coisa muito comum de se encontrar aqui na clínica onde eu atendo aqui em casa no caso, mas a minha clínica online, vamos dizer assim, algo muito comum de encontrar no atendimento clínico é pessoas querendo resolver os problemas da forma mais fácil possível e, gente, isso não existe. Eu vou dar algum exemplo aqui para vocês, alguns exemplos. Pessoas que querem terminar um relacionamento, elas não querem mais ficar no relacionamento, mas, eu não sei como, e se a pessoa ficar chateada, eu não quero que ela fique. Gente, você não pode querer controlar o que o outro vai sentir. Se ele ficar triste, é justo. Se ficar nervoso, é justo. Se ficar feliz, é justo. Você não pode querer controlar a experiência do outro. Mas eu quero passar pela situação sem sentir dor, sem sentir incômodo. Eu quero que a empresa me mande embora. Eu não quero pedir as contas. Você tem que pedir as contas. Se você está há anos na empresa, está sofrendo nesse lugar, já está tendo um burnout aí, vivendo estressado, com ansiedade, por que você está esperando uma empresa te mandar embora, como se ela te devesse alguma coisa? Você precisa tomar a rédea da tua vida e vamos lá, né, skin in the game. Você precisa colocar a sua pele em risco, no jogo. "Ah, mas e se eu pedir as contas eu vou sair sem nada?" Olha, se você pedir as contas, tudo bem, você vai sair sem nada,
Mas imagina que ou vamos pensar que talvez você esteja nesse trabalho reclamando há 5 anos. Se você tivesse pedido as contas há 5 anos, você poderia estar num trabalho muito melhor, recebendo muito mais, talvez já estava promovido e você estaria psicologicamente bem, emocionalmente bem, socialmente bem, entende? E aí você está trocando isso pela ideia de que: "Não, mas eu não quero ter que pedir as contas, porque eu vou sair". Você é responsável pela vida, faça um cálculo. Você vai sofrer algum tipo de prejuízo hoje, mas pense no ganho que você vai ter. E aqui eu não estou dizendo para todo mundo tomar essa atitude, eu só estou dizendo para você analisar a sua vida, fazer um cálculo, entender qual decisão tem que ser tomada e tomar, mesmo que traga algum custo. Tem que colocar a sua pele no jogo, entende? Você tem que arriscar. É assim que a vida funciona, você não pode querer que as coisas sejam fáceis. Se você deseja que tudo seja fácil, pode ter certeza, no jogo da vida você não dura muito tempo. Você não escolheu estar aqui, mas você está nessa vida, entende? E você está num cenário que é hostil, não é um cenário fácil. As pessoas não estão interessadas na sua história de vida. Elas não estão interessadas nas dificuldades, nos seus traumas, não. A pessoa que está interessada sou eu, o psicólogo, entende? Mas as pessoas, no geral, não estão interessadas, não. Ah, mas o meu amigo. Não, tá bom, mas as pessoas não estão interessadas mesmo. Você é a pessoa mais interessada na sua vida, na sua história. Sabendo disso, que você é a pessoa mais interessada, você tem que favorecer a sua própria vida. Você tem que ser fiel a você mesmo nisso, a você mesmo. Você tem que encarar o desafio da vida sabendo que não é fácil e não pode desejar que seja fácil. Você se enfraquece desse jeito. Você não evolui, não amadurece. E você precisa encarar que, enquanto você não tomar consciência de que um pensamento pacifista, um pensamento de que a vida tem que ser fácil, enquanto você não encarar que isso está atrasando a sua vida, você não sai de onde você está. "Ah, não, mas, o eu não sou a favor de agressão, de agressividade", não é sobre isso que eu estou falando. "Ah, mas o que importa não é ganhar ou perder o jogo, é competir". Tira essa mentalidade, o que importa é você vencer o jogo. Você não entra num jogo pensando em perder, não faz sentido. O que importa é competir. Ninguém escolhe alguém só porque gosta de competir, não, escolhe porque aquela pessoa, ela tem uma característica que pode vencer. Nenhuma empresa vai contratar você porque você gosta de competir, não, vai contratar porque você tem algo que vai favorecer aquela empresa. Você não entra num casamento pensando em divorciar. Você não pensa em colocar um filho no mundo para ele virar qualquer um. Não, você pensa em colocar um filho no mundo para ser um bom cidadão. E você vai ajudar nesse processo. Você entra no casamento para viver a vida toda, até que a morte separe. Se essa não é a sua mentalidade, você entrou no relacionamento de forma totalmente errada. E aí que eu tô falando relacionamento na questão de casamento mesmo. Você não entra no casamento pensando em separar, você não pensa em colocar filho no mundo para que ele se torne alguém ruim. Não, você entra nesses contextos esperando que algo bom aconteça. Não só isso, você tem que se comprometer para que as coisas se encaminhem para isso que você deseja. Não espere que a vida te dê tudo de mão beijada, porque não vai. Então, como eu disse, na faculdade a gente não é preparado para isso. A gente não é preparado para isso, nem pelos nossos amigos. E um detalhe importante, uma das coisas que pode te ajudar a começar a mudar essa mentalidade e entender que você não pode desejar que as coisas sejam fáceis, é desenvolver amizades com quem passou por experiências difíceis na vida. Essas são amizades que vale a pena investir, porque pessoas assim serão honestas com você. Elas vão deixar claro para você que: "Olha, aqui existe risco, eu já assumi riscos, eu já sofri, eu já perdi coisas, mas eu também já ganhei coisas por causa das minhas escolhas". Aquelas pessoas que não tiveram experiências de vida, e aqui eu não estou falando necessariamente sobre idade, até porque tem pessoas novas que passaram por experiências que pessoas mais velhas não passaram, e isso ajudou no desenvolvimento da maturidade. Então eu estou falando sobre pessoas experimentadas, pessoas que têm experiência de vida, e é claro, normalmente a idade ajuda nisso, mas pessoas que têm uma experiência de vida.
pessoas que sofreram na pele, pessoa que dá a cara a tapa, pessoa que encara o jogo, que coloca ali a pele no jogo. São pessoas que vale a pena você criar uma amizade. Tem um relato de que o Areópago, né, o Areópago foi construído por, acho que Vespasiano, se eu não me engano, agora eu não me recordo. Mas quando a ideia foi desenvolvida, o Areópago começou a ser construído, ele disse para que as pessoas que estavam responsáveis pela construção dormissem debaixo da construção. Enquanto a construção estava feita, os construtores deveriam dormir ali. Por quê? Porque se eles confiassem no trabalho das próprias mãos, eles não teriam por que ter medo daquela estrutura cair. E eu achei bem interessante esse relato, porque faz sentido. Se você se especializou em algo, se você trabalha com alguma coisa e você tem medo do fruto do seu trabalho, do seu próprio trabalho, se você acha que não tem efeito, aqui nós temos um problema. Você precisa se dedicar para acreditar no trabalho da própria mão. Se você não acredita que é uma pessoa confiável, uma pessoa forte, uma pessoa que fala: "Olha, antes de você bater neles, você vai ter que bater em mim". Eu lembro quando, né, era criança, e se você tem irmão, ou se você tem amigos, já passou por isso, né: "Olha, se for para bater nele, vai ter que bater em mim primeiro". Se você não tem essa coragem de dormir debaixo da estrutura que você está construindo, você tem que reavaliar suas ideias, seus princípios. Você precisa disso, porque a vida ela não vai ser fácil. Uma frase que eu disse uma vez, acho que foi até no vídeo anterior: "A vida ela não é um inferno", não é mesmo. Não é o céu, mas também não é o inferno. A vida é isso, é algo concreto, é aquilo que você descobre e lida a cada dia. As coisas vão acontecer e você pode se planejar, mas não crie a expectativa de que tudo vai ser fácil, você tem que se esforçar. Você precisa colocar a sua pele no jogo. Independente do prejuízo que você tenha. E você tem que assumir os prejuízos. Já que você vai assumir os ganhos, você também precisa assumir os riscos. Isso é necessário no processo de crescimento. Você não pode, em hipótese alguma, ignorar que um dia, provavelmente, você vai ter que ser a coluna em alguma situação. E quando eu me refiro à coluna, imagine um luto, por exemplo. Imagine que você perdeu alguém importante, da família. E bom, no enterro tá todo mundo chorando, tá todo mundo triste. E você é a pessoa que vai ter que ser a coluna. E por mais estranho talvez que isso possa parecer, você vai ter que engolir o choro. Você vai ter que ser a pessoa que não vai chorar, que não vai se desestruturar. Talvez você já tenha chorado antes, mas naquele momento você é a pessoa que qualquer um pode chegar até você e desabar, porque você sabe que a vida não é fácil e não tá sendo fácil para aquelas pessoas. E você vai ser um marcador de que um dia aquelas pessoas também vão ter que ser coluna, entende? Então vai ter um momento em que você vai sentir na pele que você tem que ser forte. E você só vai conseguir chegar aí quando você passar e encarar as experiências da vida, como no exemplo do início do vídeo. Imagina você perder alguém e você já ter tido um compromisso com pessoas. Você vai lá, descobre que a sua esposa morreu, seu marido morreu, alguém morreu, e você vai ter que rapidamente resolver as primeiras etapas ali desse problema, desse infortúnio. E na mesma hora você vai ter que ir para uma audiência, ir para uma reunião, vai ter que prestar contas porque você se comprometeu com aquilo, entende? Pense bem, você escolheu a vida que você quer ter. Se você alcançou ela ou não, isso eu já não sei. Mas você está vivendo uma vida hoje. Um dia você sonhou em ser esse médico, essa médica que você é, em ser esse psicólogo, psicóloga que você é, em ser esse profissional que você é hoje. Só que hoje você está reclamando que não está dormindo muito. Hoje você está reclamando que está muito cansado desse trabalho, muito cansada. E aqui não estou dizendo que você está certo ou errado. Só estou dizendo que essa
é a consequência do que você pediu. Então nós precisamos saber que as nossas escolhas traz consequências. Sonhar em ter uma profissão e ganhar muito dinheiro com isso é bom, mas não ignore que vai exigir de você. Aquilo que você deseja, aquilo que você sonha vai exigir de você. Então você precisa ter peito para sustentar o seu próprio sonho, para sustentar o seu próprio objetivo. Então, diante das dificuldades da vida, não espere que as coisas sejam fáceis. Se for em alguma situação, que bom, mas entenda que situações fáceis não te fortalecem. Situações fáceis podem até servir para te trazer um descanso, respirar um pouco, entende? Sabe aquelas ondas que vêm? Vem uma onda, depois o mar dá uma acalmada, mas depois vem outra onda. Então, talvez essas situações mais leves sirvam apenas para você respirar, mas saiba que vai vir situações difíceis. Um um pai, marido que perde o emprego e agora tem que se virar para a família não passar necessidade. Uma mãe que se vê diante de um desafio por causa dos filhos, junto com o pai. Um filho que perdeu um pai ou uma mãe. Precisa assumir a responsabilidade que a vida está impondo. Não adianta desejar, não adianta esperar que as coisas sejam fáceis. Quando você faz isso, você está tentando se esquivar do que é inevitável, do que a vida está pedindo para você. Isso vai tornar você apenas uma pessoa fujona, uma pessoa medrosa. Você tem que encarar as dificuldades da vida. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa um comentário, uma curtida aqui também. Se inscreva no canal para você receber mais vídeos. Temos vídeos toda a semana. Então, nos vemos no próximo vídeo.